Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou a Mari Fernandes, para quem não me conhece. Estou aqui hoje para fazer as previsões para o signo de Áries para o mês de outubro de 2025. Então, para você que tem o Sol, a Lua, Ascendente ou Vênus nesse signo, essa leitura é para você. Lembrando que é uma leitura coletiva, então fica somente com o que ressoar com o seu momento atual. O que não fizer sentido, você solta, joga no universo. Se não é inscrito aqui no canal ainda, não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like, comentar no vídeo, compartilhar também, que é muito importante para eu continuar fazendo esse trabalho, né? E se você quiser uma leitura particular, eu vou deixar o link nos comentários, é só clicar lá e falar diretamente comigo. Eu vou fazer essa leitura de hoje em dois momentos, né? Primeiro eu vou fazer a tiragem do amor, que vai falar sobre relacionamentos, campo afetivo, e depois a gente vai para a tiragem profissional, que a gente fala de carreira, de estudos, de finanças, tá bem? Mas antes disso, e também eu vou colocar minutagem, tá? Vou colocar minutagem na descrição do vídeo, se quiser ir direto para um assunto específico, é só clicar lá e você já vai direto para o que você quer saber, tá? Mas antes disso, eu vou tirar a energia principal do mês para o signo de Áries. É a energia, é o arcano maior que vai guiar toda a nossa leitura, né? A energia principal desse mês aí. Os enamorados. Paixão, né, gente? Paixão está no ar pro ariano para esse mês aí de outubro de 2025. Paixão intensa, a carta dos enamorados, ela fala de intensidade e em alguns momentos também ela pode falar sobre necessidade de escolha, né? Você escolher o que você quer para você, tá? Mas vamos tirar aqui as primeiras cartinhas do campo afetivo. Então já pensa na sua pessoa amada, no seu amor, namorado, crush. Se não tiver ninguém, aí você pensa no que você quer para esse seu campo afetivo, para esse mês, como você quer que as coisas aconteçam, para que a gente faça uma interpretação aqui em conjunto, né? Porque eu dou a ideia principal e você contextualiza na sua vida de acordo com o que estiver acontecendo, tá? A estrela, o louco, o 9 de copas e o mago. Olha, no campo afetivo eu vou falar que tá muito bom aí para você, tá? O mês começou muito bem. Primeiro veio a carta da estrela, né? A carta da estrela, ela fala sobre tudo que é bonito, né? E onde está a luz aí na sua vida, né? Então a gente tirou aqui no campo afetivo, está falando que você tem uma proteção, você está sendo guiado, as coisas estão fluindo como realmente tem que fluir, no tempo que tem que fluir. Então é uma carta que traz muita harmonia. Então, o seu campo afetivo, né, junto com essa pessoa que você pensou, ou na situação, no relacionamento que você pensou, ou no que você quer para você, é um mês que começa de uma forma harmônica aí, né? Mesmo que tenha essa energia, né, passional dos enamorados, existe essa harmonia também, essa esperança, esse sentimento, sabe esse sentimento de que tudo vai dar certo? Tá, tudo vai dar certo, tá? Então, esse mês aí, tudo vai dar certo. Não tenha medo de se jogar no que você precisa se jogar, né? De se divertir, de encontrar o novo, de apostar no novo, né? No que chega para você, no que a vida tá proporcionando para você, nas oportunidades que chegam para você. Não se prenda a outras coisas, se divirta, né? Se divirta, aproveita, né? Sem medo. Tenha coragem, você está sendo protegido. Você tem uma proteção, você tem alguém que olha por você, que está junto, que está do seu lado. Então não tenha medo, né? É um chamado para a coragem de se arriscar também. Não tenha medo de se arriscar numa nova paixão, ou de se entregar mais para alguém, né? Ou de para algumas pessoas é mais para não ter medo de se divertir, de começar alguma coisa nova, mesmo que seja sozinho, mesmo que você não esteja com ninguém, de fazer o que você tem vontade. Então não tenha medo de fazer o que
você tem vontade, né? Porque você já conquistou muitas coisas, né? E além de ter conquistado muitas coisas, você precisa reconhecer também essas conquistas, né? E que talvez você às vezes pensa que precisa de mais, e não, às vezes tudo que você quer, tudo que você precisa, você já tem. Então, claro que também a gente não pode pensar no conformismo, né? Tipo assim, já tenho tudo, então não preciso mais de nada. Não, mesmo que você já tenha conquistado muitas coisas, né? Nesse campo afetivo, a gente está falando de relacionamentos, até mesmo de emoções, né? Mesmo que você já tenha chegado num ponto aí que você acha que não precisa se movimentar muito, tem coisas novas aí, tem movimentos para você fazer ainda, tem coisas que você pode se jogar. Então não fica conformado simplesmente com o que você já conquistou, né? Sabe que você pode ousar sempre, ousar mais. E acredita que você tem essa proteção espiritual, que você está sendo guiado também. Existe romance na sua vida, existe amor. É um mês que está falando que você também, né? A gente tem essa energia do mago, que é uma carta que eu gosto muito, porque o mago está falando que todo o poder está em suas mãos de conseguir o que você quer. Então, você está nesse momento empoderado ou empoderada, né? Não vamos ligar a gênero, mas de que tem todas as ferramentas para realizar tudo o que você quer na sua vida, né? Por mais que você já tenha conquistado muitas coisas, inclusive dentro dessas conquistas que você tem como potencializar isso, né? Então, se ligar no seu poder, entender esse poder que você tem de manifestação, de conseguir o que você quer. Esse mês você está sendo guiado, você está com esse poder, você está com a permissão e até o convite para você ousar, tá? Para você não se contentar com, mesmo que esteja legal aí, mas de se contentar com as coisas que você já conquistou. Tem coisas ainda para você, tá? Vamos lá, vamos continuar. O 8 de paus, junto com essa carta do mago, tá falando assim, é hora de agir, tá? E a carta do louco também, né? Se você já tá esperando aí alguma coisa ou tá muito parado, é hora de agir, é hora de movimentar, é hora de curtir, é hora de fazer as coisas acontecerem. E muito assim, para onde você quer ir, sabe? Tá tudo a seu favor, né? Pô, eu acho que as maiores batalhas que você vai ter aí é com você mesmo. É com você mesmo. Eu não vejo o externo te atrapalhando, né? É muito mais você, as suas crenças, o que você já viveu e também, às vezes, os seus medos. É com isso que você tem que brigar para que você consiga dar um passo maior e para que você consiga também a sua liberdade, né? Quando eu falo liberdade, eu não falo de solitude, de estar só. Independe disso, né? Na verdade. Independe disso. A liberdade você pode estar com alguém ou você pode estar sozinha ou sozinho, mas é esse sentimento de conquista, de que você não precisa de ninguém para ser feliz, né? Por mais que exista alguém, exista uma paixão, é para somar. Você não precisa disso para ser feliz. Você já é completa ou completo. Essa completude já existe em você. Você já tem as suas conquistas. Então, esse mês de outubro está falando muito mais para você curtir, aproveitar, entender que você tem essa liberdade, que você já conquistou um monte de coisa aí e que você, além de conquistar mais coisas, você precisa aproveitar mais as coisas que você tem. Você precisa curtir mais, você precisa se jogar mais, você precisa relaxar mais, sabe? Relaxar e viver, e ser feliz. Porque você está no momento que você conquistou muitas coisas, que você tem a sua liberdade. Então não se prenda a coisas que você mesmo cria, né? Vai ser feliz, sabe? Tem essa figura aqui do rei de copas, vamos lá, que para muitas pode estar significando um homem ou uma energia masculina aí na sua vida, que é alguém que é levado pelas emoções, que gosta do romantismo, né? Então, junto com essa carta dos enamorados, existe todo esse clima de romance aí esse mês para você, né?
Claro que o rei, para algumas pessoas, pode estar falando até de você mesmo, aí fala de você agir pela emoção, de você não ter medo de romantizar, né? Porque tá esse momento. Se arrisca, faz o que você quiser, faz o que você tem vontade, né? E se tiver esse rei de copas aí, essa figura masculina na sua vida, se joga, aproveita o que ele tem para oferecer para você, né? Esquece as suas amarras e vive junto com ele. Vai ser feliz junto com o seu rei de copas nas condições que dá, né? A gente tem o as de paus, o 4 de ouros, o 2 de copas e o 7 de copas. Vamos lá, vamos acrescentar mais aqui nessa leitura. O as de paus também está falando sobre essa oportunidade que você tem de agir, de viver, de começar a movimentar, né? Uma história que você tenha com alguém aí, tá? Só é preciso, né? Nesse momento, você também entender que você precisa se doar um pouco, né? Você também não pode ser tão egoísta, né? De se preservar demais e não querer que o outro chegue, né? E querer que só você tenha o poder ali, só você tenha, inclusive, o poder de ação, né? Não, mas também deixar essa pessoa, esse rei ou essa outra pessoa, né? Entrar na sua vida, né? Não pode ser egoísta também, sabe? Você precisa deixar essa pessoa. Existe uma conexão. Tem um 2 de copas aí na sua vida, né? Tem um par aí que provavelmente você já sabe quem é, porque já está aqui, já existe na sua vida. Então seja feliz, não tenha medo, é uma conexão de verdade. Existe uma reciprocidade muito bonita, uma vontade de estarem juntos, né? E às vezes sim, às vezes você se confunde, às vezes você não sabe qual caminho tomar, às vezes você fica preso em muitas ideias, muitas opções, traz um pouco de confusão também, né? Às vezes, o que a pessoa sente? Será que eu tenho que me frear um pouco? Será que eu posso apostar aqui ou que eu aposto ali? Né? Um pouco nebuloso às vezes pode ficar, mas o que o tarô, as cartas estão mostrando aqui é que é o momento de você ser feliz, é o momento de você se jogar, é o momento de você deixar também a reciprocidade entrar. Então aproveita esse mês que os caminhos estão abertos para você ser feliz, não pensa demais, né? Não pensa demais, a gente não tem cartas aqui de espadas, que é a carta de pensar, de racionalizar, não. Deixa fluir, a gente tem muito aqui energia de copas, de deixar fluir, energia de paus, de agir, de ser feliz, de se jogar, energia de proteção, de poder também, né? De você acreditar no seu potencial, de você acreditar na sua relação, no que você está vivendo, sem pensar demais, vai ser feliz, tá bem? Bom, então é isso. Agora a gente vai para a nossa segunda parte, que é a parte profissional, a leitura profissional, né, financeira, carreira, tá bem? Vamos lá. Áries, outubro de 2025. Vamos falar agora do profissional, de carreira, de finanças, de trabalho, de estudos. Então já pensa aí se você tem alguma questão, pode ser qualquer questão, né, relacionada a esses temas, questões burocráticas, de parcerias, tá? Se não tiver nada específico, o que você quer para esse mês, o que você pensa para esse mês, a gente tirar as cartas e você interpretar aqui junto comigo, tá? Eu dou a energia principal do jogo, você contextualiza na sua vida o que fizer sentido, o que não fizer sentido, você solta. Vamos lá? O louco que também saiu, né, na outra tiragem, que está falando sobre isso, sobre coisas novas e sobre você se arriscar. Olha que linda a carta do sol, você vai estar com um brilho pessoal muito grande, tá? Agora aqui talvez, o que acontece? A gente tem o 2 de espadas e o 2 de paus, e os enamorados, eu vou entrar aqui nesse sentido de escolher. Talvez você vai estar aí com duas opções, né? Dois caminhos a seguir no seu profissional, né? Nos seus estudos, na sua carreira. Sendo que os dois são caminhos positivos, são duas coisas boas, mas que você
talvez vai ter um pouco de dificuldade de escolher, exatamente porque são dois caminhos que são positivos, né? O sol está brilhando, o seu sol está brilhando. Então, são dois caminhos e às vezes, não sei se os dois, mas pelo menos um desses caminhos aí é algo novo, né? É algo que você vai precisar se desprender, você vai precisar de coragem, né? Mas é preciso acreditar também, né? Você tá protegido, você tá sendo guiado, você tá com um brilho pessoal muito grande. Então, independentemente do que você escolher para sua vida, isso vai brilhar, né? Você precisa ter essa coragem para escolher qual caminho seguir e sentir também no seu coração para onde você tem que ir, porque a resposta muitas vezes está dentro de você mesmo. Então, na dúvida, segue o seu coração, segue o seu propósito de vida, né? O que te dá satisfação pessoal, tá? A gente tem o rei de espadas, a temperança, o cavaleiro de paus e a imperatriz. Vamos lá. O rei de espadas, esse rei de espadas aqui, ele veio falando sobre uma pessoa, tá? Tem alguém com energia masculina aí que está envolvida em algum processo seu, seja de trabalho, seja de estudos, pode ser um gestor, pode ser um proprietário de alguma coisa, pode ser um reitor, um professor, pode ser alguém que já tenha uma posição social aí, alguém que já é respeitado, né? Que não é muito. Pode estar falando sobre você, tá? Apesar de acreditar aqui nesse jogo que está falando de uma outra pessoa, né? Mas você leva aí para o seu contexto, como fizer sentido, tá? E é uma pessoa que às vezes não é muito fácil de acessar, né? É aquela pessoa que é um pouco mais distante. Então você precisa ter paciência. Essa pessoa ela tá envolvida aí em algum processo seu. É uma pessoa que você precisa ter uma certa paciência para lidar com ela, um certo até cuidado, entender a hora que você pode falar, a hora que você não pode, né? Para que você consiga para que você consiga o que você quer, né? E talvez dependa de uma outra dessa pessoa, tá? Claro que vai fazer sentido para alguns, para outros não vai fazer sentido, né? Mas essa escolha aí às vezes depende de terceiros, depende de uma outra pessoa que não depende só de você, né? Geralmente esses processos de trabalho profissionais quase sempre tem outras pessoas, outras pessoas envolvidas aí que às vezes a gente não consegue tomar as decisões sozinho. Então, tem que esperar o momento certo também de você escolher. Não tenha pressa, né? Só acredita. Acredita em você, acredita no seu potencial, tenha coragem de realizar o que você queira realizar, né? E tenha essa paciência também de esperar. Às vezes não é o momento de você escolher, tá? Agora, a gente tem o Cavaleiro de Paus aqui, que também, junto com essa carta do louco, está falando que por mais que você precise esperar, mas não é um esperar parado, entendeu? Vai fazendo, vai movimentando, vai se arriscando, né? Vai jogando aí para você ver o que a vida traz de volta. Então, assim, é ali ou ali que eu vou. Vai um pouco ali para ver o que a vida vai te responder, né? Você não pode ter medo de ousar. Mais uma vez a gente vem falando de ousadia. Você tem que saber os momentos certos de fazer, de realizar as coisas que você quer realizar, né? Mas você é muito engraçado porque essa jogada ela vem falando de duas coisas, né? Então é uma linha tênue ali entre o fazer e o não fazer, entre agir e não agir. Então você vai ter que encontrar esse equilíbrio, saber a hora que você pode dar um passo, saber quando você precisa recuar, né? Então encontrar esse equilíbrio aí, confiando no que você acredita, tá? É sempre importante acreditar em você. Acreditar no seu potencial, acreditar na sua luz, acreditar na sua espiritualidade, na sua proteção divina que você tem, tá? Acreditar em você mesmo, entender que as respostas, por mais que dependam de outras pessoas, as respostas que você procura estão dentro de você, né? Você vai entender até isso, quando você pode agir, quando você não pode agir,
Você vai saber isso se conectando com você mesmo, sabe? Silenciando às vezes um pouquinho, observando um pouquinho, entendendo o que você quer, o que faz bem para você diante do cenário, né? Diante do que acontece à sua volta, né? O que ressoa com a sua verdade, né? A resposta está aí, é onde o seu sol brilha. É para isso, para esse lugar é, que você vai se direcionar, tá bom? É uma resposta, tá dentro de você. Ó, mais uma vez, seguir a sua intuição. Você precisa muito esse mês seguir a sua intuição, tá? Vai ser muito importante nessa área profissional. Às vezes você não vai ter as respostas de forma prática sobre o que você quer saber, sobre por qual caminho seguir, mas você vai precisar se escutar e acreditar na sua intuição. E às vezes a intuição, né, é alguma coisa que você tem que acreditar, tem que confiar e tem que seguir, mesmo sem saber o resultado, mesmo sem saber para onde você está indo. Se você sentir, vai, né? Vai para onde você se sentir, tenha coragem. Você precisa dessa coragem para aceitar a sua intuição, seguir a sua intuição, até para transformar a sua forma de pensar, né? Às vezes você racionaliza demais, né? Mas você precisa confiar mais nos processos, na sua intuição, no divino, né? Para que as coisas fluam e para que você comece a pensar de uma forma diferente. E para que você comece a ter insights, né? Ter ideias, ter clareza sobre qual caminho seguir. Mas para isso você precisa ouvir a sua intuição, né? Porque a partir daí você vai colocar as suas energias nisso que você precisou escolher, talvez entre duas ou mais opções, né? Que pode ter esse rei envolvido aí, essa energia masculina envolvida. Então você precisa sim escolher um caminho que talvez você fique em dúvida, então você precisa esperar também a hora certa de escolher, não ir na loucura, tá? Mas seguir a sua intuição, porque às vezes você não vai ter as suas respostas todas aí de uma forma prática. Então segue a sua intuição, faz o que tem que fazer, acredita na mudança positiva, no crescimento, né? Porque você se ouvindo, se escutando, sabendo para onde você quer ir, né? Sem racionalizar demais. Aí você começa a pensar de uma forma diferente e realmente colocar a sua energia naquilo que tende a ser o seu sucesso, né? O lugar onde você vai ter sucesso, vai colher prosperidade, vai colher frutos. Então tem que ser alguma coisa que você se conecta de alguma forma com o seu propósito, tá? Então é isso. Nesse campo também profissional, para você seguir a sua intuição e escolher de acordo com o seu coração, tá bem? Então é isso. Espero que tenha feito sentido para você, para o seu momento. Se não tiver feito sentido, você solta, joga no universo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, de comentar no vídeo, compartilhar. Se quiser uma leitura particular, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Você fala diretamente comigo, tá bem? Muito obrigada e até a próxima.